Pronto, pode ir. Podemos ir? Podemos. Então, beleza. Pessoal, então meu nome é Miguel, para quem não me conhece, sou professor da disciplina de clínica cirúrgica. Atualmente fico mais com o pessoal do internato. Atuo, hoje, apesar de ser da clínica cirúrgica, hoje em dia atuo muito mais na endoscopia digestiva. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre hemorragia digestiva para vocês, tá? Primeira coisa, definição. O que é hemorragia digestiva? Hemorragia digestiva é quando eu tenho um sangramento proveniente de alguma parte do trato gastrointestinal, tá? E ela pode se apresentar de algumas maneiras. Quando eu tenho, normalmente, um sangramento do trato gastrointestinal alto, que vai se apresentar com vômitos de sangue, seja ele sangue vivo ou sangue em borra de café, eu tenho a chamada hematêmese. Então, eu tenho um sangramento através do vômito, na maioria das vezes é de sangue vivo, porque eu tenho um conteúdo de sangue sangrando entre esôfago e estômago, e acaba irritando a mucosa gástrica e o paciente vomita. Quando esse sangue, apesar de não ser, ele fica muito tempo sangrando, por exemplo, às vezes em úlcera, e isso vai acumulando no estômago, ele pode adquirir uma cor mais escura. Então, isso pode ser sangue vivo ou pode ser sangue digerido. Quando eu tenho, normalmente, um sangue do trato gastrointestinal alto, que apesar de ser do trato gastrointestinal alto, ele não sai através de uma hematêmese, ele ultrapassa todo o trato gastrointestinal e vai sair pelas fezes. E aí sim, uma cor escurecida, que a gente chama de melena. Ou ainda, quando eu tenho um sangramento do trato gastrointestinal baixo, de grande monta, que sai logo que apresenta o sangramento, eu tenho a chamada enterorragia. Então, na melena, normalmente é o sangue digerido, o sangue escuro, o paciente diz que é em borra de café, e quando é a enterorragia, eu tenho um sangramento vivo. Ou ainda, eu tenho um sangramento de pequena monta, muitas das vezes intermitente, mais característico das doenças orificiais, que é a chamada hematoquesia, que também pode ocorrer em algumas outras ocasiões. E ainda, eu tenho o chamado sangramento intestinal oculto ou obscuro, quando eu tenho um paciente com anemia, tenho possibilidade de ser do trato gastrointestinal, mas eu não consigo identificar a origem desse sangramento. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Como a gente vai classificar a hemorragia digestiva? Classicamente, a hemorragia digestiva é considerada hemorragia digestiva alta se o foco de sangramento está acima do ângulo de Treitz. Hemorragia digestiva baixa quando ele está abaixo do ângulo de Treitz. Por que a gente fala classicamente? Porque hoje em dia, com o avanço das tecnologias de diagnóstico e tratamento, já existe uma consideração chamada hemorragia digestiva média, do trato médio. Então, a hemorragia digestiva alta seria até o ângulo de Treitz, realmente. Hemorragia do trato médio seria entre o ângulo de Treitz e a válvula ileocecal. E hemorragia digestiva baixa seria apenas, realmente, o sangramento que ocorre no trato colônico, ou seja, no cólon. E ainda, como a gente falou, eu tenho sangramento de origem obscura, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Qual é a conduta que eu tenho num paciente com hemorragia digestiva? Então, qual o objetivo do meu atendimento do paciente? Primeiro, avaliação inicial. Se vocês saírem daqui sabendo só isso, eu já fico feliz pra caramba. Tá? A função do médico emergencista, e na maioria das vezes é o emprego que vocês vão ter assim que formarem, é na urgência. E quem salva o paciente de hemorragia digestiva não é o endoscopista, é o médico da urgência, através da avaliação inicial do paciente. E essa avaliação inicial, como qualquer avaliação inicial da medicina, não esqueçam disso, isso tem caído muito em desuso hoje em dia, anamnese e exame físico tem que preceder absolutamente qualquer coisa dentro da medicina. Porque na anamnese e no exame físico eu começo a ter pistas do que o meu paciente vai ter. Eu começo a ter orientação de para qual lado eu vou seguir em relação à minha propedêutica diagnóstica e terapêutica. Então, feito a anamnese e exame físico, o paciente vai me dizer como foi o sangramento, quando começou,
se já teve outros quadros semelhantes, se é um paciente etilista, se é um paciente idoso. Dentro do exame físico, eu vou ver frequência cardíaca do paciente, eu vou ver pressão arterial, porque tudo isso vai influenciar na minha terapêutica inicial. Lembrando que muitas das vezes eu tenho pacientes específicos nos quais eu preciso me preocupar de uma maneira diferente. Por exemplo, é muito comum hoje em dia eu ter pacientes idosos utilizando antiplaquetários ou antiagregantes plaquetários, perdão, ou anticoagulantes. E são esses mesmos pacientes que, pelo mesmo motivo, usam também beta-bloqueadores. Então, às vezes, o paciente vai chegar na urgência, ele vai estar batendo a 80, que não é exatamente uma taquicardia, mas é um paciente que tem a frequência basal por conta do uso do beta-bloqueador de 60. Então, tudo isso vai ser identificado na minha anamnese e no meu exame físico. Estabelecida a anamnese e exame físico, eu tenho uma suspeita diagnóstica, eu vou para o laboratório. Esse laboratório, ele tem função de me dizer qual é a gravidade do meu paciente nesse momento, e muitas das vezes ele tem a função de me dar um parâmetro para saber para onde esse paciente está indo. Principalmente série vermelha, hematócrito, hemoglobina, eles não necessariamente vão estar muito baixos de cara. E aí, quando eu for começar a hidratar o paciente, ele vai cair. Então, esse primeiro exame ele tem função de me dizer se esse paciente tem algum problema prévio, se esse paciente já está muito grave, ou ainda me dá um parâmetro para o futuro, série vermelha principalmente, função renal, coagulograma. Feito atendimento inicial, exame laboratorial, primeira coisa é ressuscitação hídrica e monitorização. De novo, percebam que até o momento a gente não falou em exame endoscópico. Então, avaliei o paciente. Avaliar na urgência não é diferente de avaliar no eletivo, você só tem que ter mais objetividade e ser um pouco mais rápido. Mas é a mesma anamnese, o mesmo exame físico, vou fazer laboratório, e aí sim eu começo a fazer ressuscitação hídrica e monitorização do paciente. Perceba que eu não preciso do resultado do laboratório para começar a fazer isso, tá? E vou avaliar se eu preciso ou não internar esse paciente. E se eu preciso ou não transfundir. A internação tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar. Um deles é o score de Glasgow-Bartford, que é esse que está aqui. Nesse score, eu tenho pontuações para diferentes níveis da dosagem de ureia, dosagem de hemoglobina, pressão arterial, pulso arterial, presença ou não de melena, presença ou não de síncope, se é um paciente hepatopata, se ele tem insuficiência cardíaca. Para cada graduação dessa aqui, para cada fator, eu tenho um grau de pontuação, que vai ser essa tabela aqui, essa coluna final aqui. Pacientes com graduação acima de 6, eles têm indicação de internação hospitalar e provavelmente de hemotransfusão. Eles têm um risco de ressangramento de até 50%. Então, é um score a ser utilizado. Transfusão. A transfusão ela vai ocorrer dependendo do grau de hemoglobina do meu paciente. O ideal é você deixar essa hemoglobina pelo menos entre 7 e 9, e se for um paciente cardiopata, pelo menos entre 8 e 10. Tá? Então, é o nível de hemoglobina inicial desse paciente que vai te dizer se ele precisa ou não fazer uma transfusão. Fiz anamnese, fiz exame físico, fiz laboratório, decidi se ele fiz a ressuscitação hídrica inicial na sala de urgência, decidi se o paciente precisa ser internado, decidi se o paciente precisa transfundir, e aí eu vou identificar a origem da hemorragia. A origem da hemorragia, o início da identificação é também na anamnese no exame físico. Se eu tenho, como a gente falou, uma hematêmese, a chance de ser um sangramento de trato alto é muito grande. Se eu tenho uma hematêmese de um paciente hepatopata, eu tenho que pensar em varizes esofágiana, em varizes de fundo gástrico. Se eu tenho um paciente que teve primeiro vômitos sequenciais e depois de uma série de vômitos ele começou a vomitar sangue, eu tenho que pensar num Bauer Heavy, eu tenho que pensar no Mallory Weiss. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma história de sangramento baixo, uma enterorragia, em que ele não estava sentindo nada e, de repente, sentiu um peso na região do reto, como se precisasse evacuar, e começou a sair sangue em grande monta. Isso tem característica, por exemplo, de uma doença diverticular do sangramento. Então, a anamnese e exame físico são fundamentais. E aí,
eu posso pensar em intervenção terapêutica específica. Se eu tenho um paciente que está fazendo uma hematêmese, eu vou pensar numa endoscopia digestiva. Se eu tenho um paciente fazendo uma enterorragia, eu vou pensar numa colonoscopia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Como eu classifico a perda sanguínea desse paciente? Eu posso classificar uma perda como pequena se eu não tenho repercussão na pressão arterial do paciente, se eu não tenho repercussão no pulso, frequência de pulso desse paciente, então eu digo que essa perda pode ser menor do que 1.000 ml, então é uma perda relativamente pequena. A perda chamada moderada, eu já tenho uma pressão arterial sistólica menor do que 100, uma frequência cardíaca em torno de 100. E eu digo que esse paciente pode ter perdido até 1.500 ml. E, por fim, o chamado sangramento maciço, quando o paciente já perdeu mais de 40% da volemia, quando ele tem uma pressão sistólica menor que 90, uma frequência de pulso de 120 ou mais, e eu digo que ele pode ter perdido até 2.000 ml de sangue. Abordagem inicial, então, acesso venoso, sempre de preferência 2 acessos venosos calibrosos, um em cada braço. Cuidado com o paciente idoso, cuidado com o paciente que tenha uma bomba cardíaca falha, porque eu também não posso exagerar na hidratação, senão eu vou ter uma congestão. Esse paciente você tem que avaliar passo a passo. A sonda nasogástrica com lavagem, apesar de estar aqui, é uma coisa ainda controversa hoje em dia. Antigamente a gente fazia muito isso de passar a sonda nasogástrica, lavar com soro, para tentar diminuir a sujeira do estômago quando fosse fazer endoscopia, mas já se sabe que a chance de broncoaspiração e refluxo é grande, então não se tem feito mais. Todo paciente com hemorragia digestiva, sempre dieta zero. Internou é dieta zero, tá? E eu vou fazer a abordagem medicamentosa que a gente vai falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho. Feito isso aqui, ainda na urgência, eu encaminho, aí sim, para o diagnóstico clínico, endoscópico e outras taxas, outros métodos que a gente vai falar daqui a pouco. Alguns pacientes, a gente diz que eles têm situação de risco por conta do sangramento. Quem são esses pacientes? Pacientes acima de 70 anos, pacientes que têm doenças graves associadas, então, paciente hepatopata, paciente cardiopata, coronariopata, tem um DPOC grave, paciente que já está hospitalizado por outro motivo e sangra, paciente com hematêmese maciça, paciente com melena persistente, paciente com enterorragia maciça, paciente que faz hipotensão postural, ou seja, a diferença entre a pressão arterial deitado e em pé é mais de 10 milímetros de mercúrio, paciente com pressão sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio e frequência de pulso acima de 100 batimentos, e paciente que já sangrou, foi tratado e voltou a sangrar. Essas situações de risco são importantes para a gente decidir o que vai fazer com esse paciente, e a gente vai falar daqui a pouco. Qual é a maneira ideal para fazer o diagnóstico etiológico da hemorragia digestiva? Endoscopia digestiva. A endoscopia, ela é uma... E a gente está falando se for hemorragia digestiva alta, claro. Ela é o método de escolha porque eu consigo visualizar o local de sangramento e aí eu consigo fazer a terapêutica. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ou, se eu tenho hemorragia digestiva baixa, eu vou lançar a mão da colonoscopia, que é um exame com um aparelho flexível, que tem uma câmera na ponta, onde eu consigo examinar todo o intestino grosso, todo o cólon, e os 10, 15 centímetros finais do delgado. Da mesma maneira, eu consigo examinar e fazer terapêutico. Se por acaso eu tenho um paciente que eu fiz a endoscopia e não identifiquei o sangramento, eu fiz a colonoscopia e não identifiquei o sangramento, eu posso lançar mão de outros artifícios. Um deles é a cintilografia com hemácia marcada. A cintilografia com hemácia marcada, ela é um exame no qual eu vou injetar, como o próprio nome diz, hemácias marcadas na veia do paciente, no sistema venoso do paciente. Vou levar esse paciente para um local de leitura de radiação, tá? A cintilografia, ela necessariamente precisa que o paciente esteja sangrando num fluxo de 0,1 a 0,5 milímetros por hora. Mililitros por hora, perdão. Tá? Então, eu preciso que o paciente esteja em vigência de sangramento. Outra possibilidade é a arteriografia. A arteriografia, a gente vai fazer a punção, a gente não. Normalmente é o radiologista intervencionista que faz isso. Faz a punção de uma veia, normalmente a veia femoral, pode ser a radial, joga contraste no sistema de irrigação
do trato gastrointestinal e ver onde está tendo o vazamento. A arteriografia, para ser diagnóstica, ela precisa que tenha um fluxo mínimo de 0,5 a 1 ml por hora. E ela também pode fazer terapêutica, tá? Nesse caso aqui, a gente vê o local que estava sangrando e depois não sem mais sangramento. Por quê? Através dessa punção do sistema vascular, o radiologista consegue injetar pequenas molas ou até cola, onde ele consegue ocluir o local de sangramento. A gente tem também a cápsula endoscópica. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou ter que parar o compartilhamento e colocar de novo, porque quando eu jogo aqui para o Meet, não passa o vídeo, eu vou ter que pegar direto do YouTube aqui rapidamente. Sem problema, professor. Aproveitando, tem uma pergunta aqui, não sei se você consegue ver o chat, mas está escrito assim, ó, o balão de Sengestan, eu não sei ler isso, né? Sangsteak Blackmore. Chegaremos nele. Pode ser deixado por até 24 horas. Isso é válido mesmo para casos de sangramento maciço? Essa é a pergunta do Yuri. Yuri, segura essa ansiedade que a gente chega lá. Tá bom. Vocês podem falar também, gente, no microfone, se tiverem dúvida, tá? Isso. Não se inscrever, não. Olha lá, vamos lá. A cápsula endoscópica, o que ela é? Ela é uma cápsula, como o próprio nome diz, do tamanho de um comprimido que o paciente vai engolir. São pouco maiores que um comprimido de vitaminas. Possuem. Tá? Ele tem máquina fotográfica aqui dentro, bateria e flash. Então, o paciente engole como se fosse um comprimido mesmo. Essa cápsula vai tirar de 2 a 4 fotos por segundo. E vai enviar essas fotos para essa... Não é uma bolsa, isso aqui é um receptor de foto que tem no paciente. Então, essa cápsula ela vai passando pelo trato gastrointestinal, vai fotografando e vai mandando as fotos para esse receptor. 8 horas depois do exame, de ter engolido a cápsula, o paciente volta na clínica. Olha, tá vendo? Ela vai passando o trato gastrointestinal, tirando foto e enviando a foto pro receptor. 8 horas depois de começar o exame, o paciente volta na clínica onde ele pegou a cápsula e entrega só o receptor. A maioria das cápsulas ela é descartável, ou seja, o paciente engole, leva só o receptor para a clínica, joga a cápsula fora. Hoje, existe uma cápsula, que é uma cápsula específica para cólon, que é uma coisa mais recente, que ela precisa ser resgatada. Então, existe tipo uma peneira que o paciente recebe junto quando ele toma a cápsula, que ele tem que evacuar em cima dessa peneira e levar a cápsula no final na clínica para ser lida. Tá? Então, a maior parte, até hoje, a cápsula era mais usada para intestino delgado, hoje já é uma realidade o uso dessa cápsula para cólon também. Qual é a vantagem da cápsula? Ela é pouco invasiva, porém, ela não é terapêutica, ela só tira foto. Tá? Vamos lá. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Vou parar esse compartilhamento aqui. Caramba, professor, incrível, muito legal. E vou botar uma outra coisa aqui. Compartilhar uma outra coisa aqui. Que é a enteroscopia com duplo balão. A enteroscopia com duplo balão, ela é um exame. Então, vamos lá. Até recentemente, a endoscopia digestiva alta, a gente via esôfago, estômago, primeira, segunda, talvez terceira porção do adenal. E a colonoscopia a gente via reto, sigmoide, cólon descendente, transverso, cólon ascendente, seco e a parte final do delgado. Do ângulo de trás até o ilho era um grande buraco negro. Surgiram a cápsula, como a gente viu, e surgiu esse equipamento também, que é a enteroscopia de duplo balão. Como ela funciona? Ela pode entrar tanto pela boca quanto pelo ânus. Então, ela tem 2 balões, como o próprio nome diz. Entra como se fosse um endoscópio normal. Em determinado momento, ele para e vai inflar um balão aqui no aparelho. Esse balão ancora o aparelho. E aí a gente empurra um que a gente chama de overtube, que é como se fosse um tubo de plástico,
que passa por cima do endoscópio e chega até onde está o balão. Aí a gente infla o balão do overtube, solta o balão do endoscópio e entra com mais um pouco o endoscópio. Enche o balão do endoscópio, esvazia o do outro, e assim você vai caminhando, de maneira que você vai sanfonando o delgado e você consegue examinar praticamente o delgado inteiro. Qual é a vantagem em relação à cápsula? Esse aparelho ele consegue fazer diagnóstico e terapêutica. Então, se eu tiver qualquer sangramento, eu consigo resolver no mesmo exame. Qual é a desvantagem? Ele é um exame muito mais invasivo. Aquele paciente toma cápsula, vai viver a vida normal, ou se estiver internado por hemorragia, está internado, mas não sente, e depois volta só para entregar o receptor. Esse aqui não, esse aqui é um exame que, em mãos habilidosas, vai demorar cerca de 2 horas e meia. Tá? Vou voltar aqui para a apresentação da gente. Então, no mundo ideal, o legal seria a gente fazer a cápsula, ver em que altura é o sangramento, e aí decidir se vai começar a endoscopia de duplo balão pela boca ou pelo reto. Vou passar aqui que esses vídeos não estão passando. Bom, falar um pouquinho de hemorragia digestiva alta. Principais causas de hemorragia digestiva alta: úlcera duodenal, varizes de esôfago e úlcera gástrica. Percebam que as úlceras são tão mais prevalentes que mesmo no paciente com suspeita, por exemplo, um paciente etilista, a primeira suspeita é sempre úlcera e a segunda é varizes. Outras possibilidades são lesões agudas da mucosa, malorivice, tumores, etc, etc. A principal diferenciação que a gente tem que fazer é entre entre a hemorragia varicosa e a não varicosa. A varicosa, como o próprio nome diz, ela vem da ruptura de varizes, sejam elas esofágicas ou gástricas. E, normalmente, o que está relacionado ao paciente etilista, que já tem cirrose ou tem alguma hepatopatia por algum outro motivo. A gente tem uma paciente jovem no serviço, ela tem 28 anos. É uma paciente que nasceu com a gama-globulinemia, ou seja, ela não produz imunoglobulina. Então, ela desde nova tem que fazer infusão de IgG para poder ter um mínimo de defesa do organismo. Só que essa infusão de IgG ela gera hepatopatia. Então, uma menina nova de 28 anos que tem muita varize esofágica, muita. A gente já fez a ligadura de algumas delas. Qual é o tratamento? Isso aqui é uma coisa para vocês terem gravado. Isso aqui tem a maioria dos serviços como protocolo. Inibidor de bomba. Mesmo na hemorragia varicosa, o ideal é a gente começar um inibidor de bomba. Por exemplo, omeprazol 80 mg em bolos, mais 8 mg por hora na bomba de infusão. Procinético. Para que serve o procinético? Para tentar ajudar a esvaziar o estômago e facilitar a vida do endoscopista na hora que ele vier tentar fazer endoscopia para diagnóstico. O melhor procinético é a eritromicina, apesar de ser um antibiótico, ela é o melhor procinético em termos de eficácia para esvaziar o estômago. Porém, a eritromicina, como caiu praticamente em desuso como antibiótico, é difícil você achar. Você pode usar facilmente a metoclopramida ou o famoso Plasil, a bromoprida, que é o Digesan, 10 mg em bolos. A terlipressina, ela é um análogo da somatostatina, ele funciona a terlipressina ela é uma droga vasoativa que tem como função diminuir o sangramento. Tá? Ela desvia o sangue da parte esplâncnica, diminuindo o sangramento. Você vai fazer 2 mg EV, seguido de 2 mg a cada 4 horas, e depois 1 mg a cada 4 horas, depois de 24 horas. Esses pacientes, nitidamente, estatisticamente, têm esse sangramento da varize por infecção local, por inflamação local. Quando que troca de 2 miligramas para 1 miligrama? É depois de 24 horas ou... A princípio, sim. Entendi. Ciprofloxacin, você vai fazer 400 mg de 12 em 12 horas por 7 dias, ou se o paciente tiver cirrose avançada, faz o ceftriaxona.
Endoscopia tem que ser feita em até 12 horas, ou, lembra daquele grupo de alto risco? Se for um paciente em alto risco, a gente faz depois de 6 horas. No máximo, até 6 horas depois do início do sangramento. Como é que a gente trata a varizes? O tratamento clássico é a ligadura elástica. A ligadura elástica, ela é um dispositivo que você coloca na ponta do aparelho de endoscopia, no qual você vai pegar o local que está sangrando, vai aspirar para dentro desse cilindrozinho aqui transparente. Quando a varize vai lá para dentro, você solta uma liga elástica mesmo, que ele vai fechar esse local de sangramento. Ou ainda, posso fazer esclerose das varizes com injeção de substâncias que vão colapsar essas varizes. Isso pode ser etamolim, isso pode ser adrenalina. E nas varizes de fundo gástrico, a gente usa o cianoacrilato. O que é o cianoacrilato? É um polímero muito parecido, por incrível que pareça, com o super bonder, no qual você vai injetar, e quando ele vai fazer quando ele faz contato com o sangue, ele vai solidificar e vai fechar o local de sangramento. Tá? Ele é mais utilizado na varize de fundo gástrico. Aqui chegamos no nosso balão de sangue Stake Blackmore. Para que serve o balão de sangue Stake Blackmore e o que ele é? O balão de sangue Stake Blackmore, ele é um balão que, como se fosse uma sonda nasogástrica, só que ele tem três vias, vamos dizer assim. Uma para encher o balão gástrico, outra para encher o balão esofágico, e uma terceira que vai drenar o estômago através desses orifícios aqui, tá vendo? Então, eu tenho uma via para encher o balão, outra via para encher outro balão, e uma via que funciona realmente como uma sonda nasogástrica. Existe outro tipo de balão, que é chamado balão de Minnesota, que tem uma quarta via para drenar acima do balão esofágico. Tá? Mas ele é pouco utilizado aqui, é difícil até de você achar. O próprio sangue Stake é difícil de achar. Como ele é passado? Ele vai ser passado com uma sonda nasogástrica realmente. Então, ele é passado até a região do estômago. Quando você vai chegar no estômago, você vai encher o balão gástrico com cerca de 400 ml de ar e vai tracionar. Esse balão serve para duas coisas: para tamponar possíveis varizes de fundo gástrico e para não deixar o balão de sangue Stake migrar. Insuflei o balão gástrico, puxei, tracionei, aí eu vou insuflar o balão esofágico. O balão esofágico a gente vai encher com água aproximadamente 200 ml. O ideal é você ter um cufômetro, que é um medidor de pressão, para que você tenha uma pressão entre 35 e 40 milímetros de mercúrio, tá? Seria o ideal para a gente ter. Mas nem todo lugar tem. O detalhe é que esse balão ele precisa ficar tracionado, senão ele não funciona. Então, assim, eu sou um pouco mais velho que vocês e eu ainda peguei o uso disso aqui com uma certa... como é que eu vou dizer? Com uma certa frequência. Parece uma coisa quase medieval, porque eu tenho o paciente deitado, com o negócio aqui do nariz tracionado, ele tem que ficar com a cabeça quase levantada. Hoje em dia, a gente praticamente não usa o balão de sangue Stake. Qual é a indicação principal do balão de sangue Stake? Qual era? É quando você não tem endoscopista que possa fazer em até 6 horas a endoscopia. Hoje em dia, a maioria dos hospitais vai ter isso. Infelizmente, nosso Alcides Carneiro não tem, apesar de eu estar brigando por isso há muitos anos. Então, se for de noite ou se for fim de semana, infelizmente, o Alcides Carneiro não tem endoscopista de sobreaviso. Uma coisa que a gente já tem brigado há algum tempo. Tá? Pergunta, posso deixar na hemorragia maciça? Posso, às vezes é o que eu tenho para fazer. Entendeu? Como eu falei, ele é em último caso. É quando eu não tenho mais o que fazer. Tá? A questão, pode ficar até 24 horas? Pode.
O ideal é a cada 2 horas você desinsuflar, principalmente do esôfago, e insuflar de novo. Porque senão o risco que existe é você fazer isquemia da mucosa esofágica. De novo, muito dificilmente você vai precisar deixar esse balão esse tempo todo. Mesmo que você precise usá-lo de cara, quando você não tem endoscopista, dificilmente eu vou precisar que fique 24 horas. Tá? Se eu não respondi a pergunta, depois me pergunta de novo. Em ultimíssimo caso, eu posso utilizar o TIPS, que é o shunt porto-sistêmico transhepático, que ele é uma coisa assim também heróica, tem uma série de complicações. Ele é feito pela radiologia intervencionista, na qual eu vou fazer uma comunicação entre o sistema porta e o sistema jugular através de uma prótese, vamos dizer assim, colocada por radiologia intervencionista. Então, funciona a jugular do paciente, empurra essa prótese existente até ele atingir a veia porta e abre. Com isso, eu faço uma comunicação entre os dois sistemas, diminuindo a pressão no sistema porta, diminuindo, portanto, a chance de sangramento. Hemorragia alta não varicosa é toda aquela que ocorre por outras causas não varicosas, como o próprio nome diz. Causas mais comuns, a úlcera, como a gente já viu. Isso aqui é uma úlcera sangrando. Isso aqui é uma lesão chamada lesão de Dilafoy, na qual a gente tem uma artéria anômala submucosa que, por algum motivo, sofre uma erosão e começa a sangrar. Então, eu tenho uma artéria de alta pressão sangrando direto dentro do estômago. Ela é mais comum no estômago, apesar de poder ocorrer em outras regiões, e mais comum no fundo gástrico. Aqui eu tenho Mallory Weiss, que a gente falou, é aquele paciente que vomita e começa a sangrar por conta de lesão da mucosa da transição esôfago-gástrica. Assim como a hemorragia varicosa, não varicosa também tem um protocolo, baseado principalmente no inibidor de bomba. A gente botou aqui o omeprazol, mas outros podem ser utilizados. O procinético, e percebam que a endoscopia ela pode ser um pouco mais tardia, ela tem que ser feita em até 24 horas. Nos pacientes de alto risco, de 6 a 12 horas. Aqui é a classificação utilizada para sangramento de úlcera, é a classificação de Forrest. A 1A é o sangramento em jato, 1B é o sangramento babando, aquele lençol que a gente chama. 2A é quando eu tenho o vaso visível, mas não tem sangue, não está tão sangrando. O 2B é quando eu tenho coágulo aderido, e o 3 é quando eu tenho uma base clara, ou seja, não está mais sangrando. Para que serve essa classificação? Quanto menor o número, 1A, 1B, a chance de ressangramento é maior. Quanto maior o número, o 3, a chance de ressangramento é menor. Como que eu vou tratar esse paciente? O ideal é terapêutica endoscópica. Eu posso usar o hemoclip, que é como se fosse realmente um clipe, que ele vai lá e vai fechar em cima do local de sangramento, que a gente chama de terapia mecânica. Eu posso utilizar a terapia térmica, que é onde eu tenho um catéter que passa pelo endoscópio, ele é ligado no bisturi elétrico, ele aquece na sua ponta e ele queima o local de sangramento. E eu tenho hoje em dia o hemospray. O hemospray é chamado de terapêutica tópica. O que é o hemospray? O hemospray é um catéter que é ligado, ele passa pelo endoscópio também, e aqui fora do endoscópio ele tem como se fosse uma bomba, que lembra muito mal, comparando, um extintor de incêndio. Então, o que acontece? Ele tem também um polímero que, quando você joga em cima do local que está sangrando, parece uma nuvem de fumaça, como se fosse um extintor de incêndio mesmo. Só que quando ele bate no local que está sangrando, ele polimeriza e tampona esse sangramento. Então, é uma coisa que não é a ideal. O ideal é você fazer um tratamento direcionado, seja ele mecânico, térmico, por injeção. Mas, na hora da urgência, se eu não consigo localizar o sangramento, ou o sangramento tem mais de um foco, eu posso usar um spray para tamponar esse local de sangramento. Na última hipótese, hoje em dia é extremamente raro, eu vou operar esse paciente e vou ressecar o local que está sangrando. Mas isso hoje em dia praticamente não é mais utilizado.
O ideal é você fazer a terapêutica endoscópica, se ressangrar, você trata novamente. Alguns guidelines vão falar que depois do segundo sangramento, você teria que fazer a terapêutica cirúrgica. Com o avanço da endoscopia, isso está caindo por terra. Hoje em dia, a gente já aceita fazer mais de 2 terapêuticas endoscópicas sem problema. Na hemorragia digestiva baixa, as principais causas são doença diverticular. O que é a doença diverticular? A doença diverticular ocorre principalmente em pacientes idosos com uma ingesta alimentar pobre em fibras, onde eu tenho funcionamento da peristalse colônica errado, e aí eu tenho um aumento da pressão intraluminal do cólon que expulsa a mucosa colônica através dos locais de fragilidade do intestino. E esses locais, no mais das vezes, são os locais de entrada das arteríolas nutridoras. Então percebam que todo o divertículo, ou a sua grande maioria, ele é formado perto onde eu tenho uma artéria nutridora. Qualquer erosão por inflamação dessa artéria gera um sangramento de grande monta. E aí é aquele paciente que a gente falou, que ele vai estar fazendo qualquer tipo de atividade, de repente ele sente um peso no reto, como se quisesse evacuar, e há uma saída de grande quantidade de sangue pelo reto. E a outra etiologia, também em segundo lugar, são as angiectasias. São essas malformações arteriovenosas, normalmente ligadas à fragilidade da mucosa colônica, e que... Só um segundinho. E que geram sangramentos. Só um segundo. Eu preciso 1 minuto aqui para atender um interfone aqui. Sem problema, professor. Perdão, gente. Anos e anos usando o Zoom e agora a gente está me adaptando ao Meet. Eu queria só parar a câmera e sair da reunião, sem querer. Voltei. Sem problema, professor. Bom, então a outra causa comum também é essa angiectasia, que é a malformação arteriovenosa. Tratamento. Primeiro, estabilização hemodinâmica. E aí sim, ele vai passar tudo o que a gente falou. Anamnese, exame físico, avaliação. E aí, depois que o paciente está estável, a gente pode propor a colonoscopia. Por quê? A colonoscopia, para ela ser bem feita, ela precisa de um preparo para limpar o intestino. Esse preparo é feito com manitol. O manitol, ele é um preparado de açúcar hiperosmolar que seu uso original era intravenoso para tratamento principalmente de edema cerebral. Só que percebeu-se, quando o paciente toma o manitol por via oral, isso gera uma diarreia osmótica que gera uma limpeza do intestino. Só que essa limpeza do intestino, ela vai gerar depressão hidroeletrolítica. Então, eu preciso avaliar se é um paciente que tem possibilidade de ser submetido a essa colonoscopia com preparo. Tá? Como é o preparo normal? Eu vou fazer o 750 ml de manitol em 2 horas. Se eu tenho um paciente de alto risco em que eu preciso fazer a colonoscopia não em 24 horas, mas em 12, eu vou fazer 500 ml em 1 hora. Se eu tenho um paciente instável ou com sangramento persistente que não vai tolerar o preparo, a gente tenta fazer sem preparo. É heróico o negócio, a gente tem que ir lavando e aspirando sangue durante o procedimento, mas é aquilo, ou é isso, ou o paciente vai morrer. Dependendo do paciente, dependendo do quadro de hemorragia digestiva dele, eu preciso avaliar a necessidade de endoscopia digestiva também, tá? Por quê? Eu tenho um paciente, por exemplo, que está evacuando borra de café em pequena monta, existe uma chance muito grande, na verdade, de ser uma hemorragia alta que está exteriorizando através de melena. Então, esse paciente também pode precisar de endoscopia digestiva alta. Cuidado, gente. Cuidado com guideline, cuidado com orientação. Esse tipo de coisa, guideline, tudo, ele existe para facilitar,
mas vocês não podem esquecer de pensar. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Uma vez internou um paciente para mim no hospital, eu estava fazendo sobreaviso de endoscopia, pediram endoscopia e colônia para o paciente, porque o guideline diz que tem que fazer endoscopia e colônia. Só que era um paciente jovem, de 38 anos, sabidamente portador de doença hemorroidária, com hematoquesia. Então, esse paciente não tinha indicação de endoscopia alta, quiçá de colono. Bastava uma endoscopia para depois pensar em uma coisa mais invasiva. Então, o guideline existe, mas não deixem de pensar. Tratamento, então, para hemorragia digestiva baixa, é o hemoclip, da mesma maneira que a gente mostrou lá em cima, terapêutica mecânica. Então, a gente está vendo aqui local de sangramento, e aqui vários clipes colocados. Ou ainda, a gente pode injetar, como a gente viu na varize, só que a gente injeta próximo ao local de sangramento. Maioria das vezes, a gente vai injetar aqui uma solução de adrenalina. Qual é a função da solução de adrenalina? Tem duas funções. Função mecânica, a própria bolha, ela estando próximo ao vaso sangrante, ela colaba o vaso que está sangrando, e a adrenalina, por seu efeito farmacológico, também vai gerar uma vasoconstrição e diminuição do sangramento. Da mesma maneira, em último caso, eu posso precisar, fazer a cirurgia, que é para retirada do local que está sangrando. Se eu conseguir fazer uma cintilografia, se eu conseguir fazer uma arteriografia, e eu tenho pelo menos uma noção de qual segmento do colo está sangrando, eu posso fazer uma colectomia segmentar. Hoje, muito menos, como eu falei para vocês, eu estou um pouco mais velho, mas a gente ainda pegou isso aqui. Quando a gente não conseguir identificar de maneira nenhuma o local de sangramento, às vezes era preciso fazer uma colectomia total. Vocês imaginem o tamanho de uma cirurgia de colectomia total num paciente que já está sangrando, que já está depletado, que era um atropelamento. Então, poucos pacientes sobreviviam. E, por fim, a hemorragia de origem obscura. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente que tem suspeita de sangramento gastrointestinal médio. Evidente ou oculto? O que é evidente? Sangrou, eu fiz endoscopia e não achei, fiz colono e não achei. Oculto. Esse paciente tem uma anemia sem ferropriva, sem causa determinada, ou tem sangue oculto positivo nas fezes, fiz endoscopia, não achei, fiz colonoscopia, não achei. Primeira coisa, repete o exame. Repetir o exame de endoscopia e de colonoscopia. Não consegui achar, aí eu penso em avaliar o intestino delgado. Se eu tenho um paciente instável, com o sangramento evidente, ou seja, tem sangramento ocorrendo, eu posso lançar a mão da cintilografia com a massa marcada, ou, se ele depois estabilizar, uma angio-TC. Positivo? Ótimo, eu posso mandar para a angiografia para embolizar. Se foi negativo aqui, ou a angiografia não conseguiu localizar, e eu tenho continuação do sangramento, repete a endoscopia, repete colono, repete, aí eu vou para a cápsula ou para a enteroscopia. Se não tem mais sangramento, eu vou repor ferro desse paciente e observar. Por outro lado, se esse paciente está estável e não tem obstrução intestinal, eu esqueci de falar para vocês, mas a cápsula endoscópica ela não pode ser usada em caso de obstrução intestinal, porque a cápsula vai ficar retida. Eu uso a cápsula endoscópica. Localizei sangramento, enteroscopia. Se eu não localizei o sangramento, eu posso ainda fazer enter-TC ou enteroressonância. Se nada disso der positivo, mesma coisa. Se o sangramento persiste, repete os exames. Se não persiste, tratamento conservador. E, por fim, as causas raras de sangramento são pólipos, tumores, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, que são as doenças inflamatórias intestinais, divertículo de Meckel, que é extremamente raro no paciente adulto, e, por fim, hemobilia. A hemobilia, ela denota sangramento pelo trato biliar. Ela é mais comum quando eu tenho trauma ou quando eu tenho tumor naquela região. E aí, pode ficar babando sangue e é realmente difícil sangramento. Se você não faz o exame em vigência de sangramento, às vezes você não vai ver. Mais ainda, se você faz o exame só com os aparelhos convencionais, o endoscópio e o colono convencional, eles têm visão frontal, que a gente chama. Para fazer CPRE, que é um outro exame para outro motivo, que é para ver a papila do adenal, por onde vai sair o sangue da hemobilia, eu preciso usar um aparelho que tem visão lateral. Então, a hemobilia é de difícil diagnóstico também.
Pessoal, era isso aí e fico à disposição de vocês aí para se tiver alguma dúvida. Professor, Diga. é, eu não sei se você já respondeu a pergunta do Yuri Respondi. sobre. Ah, já? Beleza. Tem Se, uma. se, se, se continua a dúvida, eu repito, mas não tem problema. Tá. Tem outras duas perguntas aqui, ó. Fala pra mim. Uma da Thaís, ela perguntou assim: a endoscopia digestiva alta pode ser feita mesmo com o paciente instável hemodinamicamente? Excelente pergunta, Thaís. Muito obrigado. Não é o ideal, porém, é custo-benefício, entendeu? A gente tem que avaliar custo-benefício. Pensa que esse paciente ele vai ter que ser sedado. Pensa que esse paciente, dependendo do grau de sangramento dele, ele vai ter que ser entubado. Então, assim, se eu tenho um paciente em que eu acho que a hemorragia digestiva, perdão, a endoscopia digestiva vai ajudar, vai ser fundamental no tratamento dele, eu posso fazer, mesmo com o paciente instável, porém, esse paciente ele já tem que estar numa unidade intermediária ou numa unidade de terapia intensiva e para lá vai voltar. Se eu tenho um paciente hemodinamicamente instável e eu não tenho certeza que a minha endoscopia vai resolver o caso dele naquele momento, a gente não faz. Mas, se é a chance que ele tem para sobreviver, a gente faz sabendo de todos os riscos. E sempre com anestesista. Alguém perguntou aqui qual o sedativo. Ainda temos essa preocupação. A gente, no dia a dia da endoscopia digestiva, a gente pode usar o diazepam, ou o midazolam e a dolantina. Pode ser também o propofol. O problema é que tanto o propofol quanto o diazepam, eles fazem uma hipotensão. E o propofol faz até uma bradicardia. Então, muitas das vezes a gente precisa usar medicações mais controladas, etomidato ou até anestesia inalatória. Por isso que, nesse caso, o ideal é você ter com você um anestesista, sempre. Quando eu faço diazepam, dolantina ou propofol, sempre pesando o custo-benefício para o paciente. Se existe mais uma pergunta, Matheus, eu não consigo ver. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Tá escrito o seguinte, ó. O Patrick que fez. Professor, no caso de um paciente dando entrada no pronto atendimento, qual a principal ação que o enfermeiro tem que ter, até mesmo para auxiliar de melhor forma o atendimento médico e assim favorecer o paciente? Perfeito. Você, não sei se você já deve ter tido, acredito que sim, aula de atendimento inicial do politraumatizado, alguma coisa do tipo? ABCD? Sim ou não? Bom, se não tiveram, a hemorragia digestiva, o atendimento inicial é igual um paciente politraumatizado. Você tem que seguir aquela sequência do ABCD. Então, assim, ver via aérea, ver respiração, se não teve broncoaspiração, pegar acesso venoso, começar. O enfermeiro é fundamental para auxiliar o médico nessa hora. Posição, às vezes, posição lateral esquerda, posição de segurança, o paciente que está vomitando, acesso venoso. Às vezes, esse paciente precisa ser sondado para poder ter noção de perfusão periférica. Então, acredito que o enfermeiro tem fundamental importância. Mais alguma coisa? Acho que não, acho que é isso mesmo, professor. Beleza. Então, obrigado. Obrigado pelo convite aí, obrigado por terem ficado com a gente aí.